moral divino, que quer dizer que tudo que a gente fizer, né, tudo que a gente plantar, tudo de bom ou de mal, a gente vai colher. Nossas ações têm consequências, né? É isso que ele está dizendo. A palavra diz, né? Não se ganhe o homem, de Deus não se zomba, tudo que ele plantar, isso ele também colherá. Na realidade, ele está dizendo que tudo aquilo que você faz tem consequência, né? E plantar a abundância, por que a gente tem que plantar? Porque tudo que eu planto, eu colho, né? Tudo que eu planto, eu colho. E por que eu teria que plantar abundância se ela já vem de Deus? Porque tudo começa na mente, no coração, né? Tudo começa na nossa mente. Geralmente nem é tanto na nossa mente. Tudo começa no coração, né? O sentimento gera pensamento. O pensamento gera ações. E ações têm consequências. Então, o que a gente tem que plantar? Deus fala que a gente tem que trabalhar para que essa abundância seja realidade. Nós temos que semear pensamentos, sentimentos, pensamentos, atitudes, para poder ter essa abundância. Mas por quê? Alguém tem ideia? Ih, hoje já todo mundo quietinho, é o frio, gente. Vai ali, toma um cafezinho por causa disso, para ver se esquenta e anima. Ninguém tem ideia? Hum? Repetir o quê? Exatamente. Tá viajando, irmão? Bora trazer você de volta. Então, eu falei que a abundância é um dom de Deus, né? Deus trabalha. Eu não tinha entendido porque eu tinha que plantar abundância. E comecei a pesquisar, perguntar ao Senhor e descobri que Deus trabalha com leis e princípios, princípios morais e princípios espirituais. Então, um princípio espiritual de Deus é que tudo que o homem ceifar, cegará, ok? Então, nós temos que, eu falei que a gente tem que plantar pensamentos, sentimentos, pensamentos, ações, porque isso tem consequências, certo? E aí perguntei, por que a gente precisa plantar isso? Já é o que a senhora estava explicando. Que, Senhora, não, por que favor. você, a irmã Reconheço a idade Cláudia, em que eu nome de tenho, mas pode Jesus, me chamar de você. Tá tudo bem. que você estava explicando em relação ao princípio mesmo, a palavra de Deus, que se a gente não starta isso, que se a gente não toma posse disso, se a gente não busca isso, como que isso vai chegar até a gente? Mesmo que já esteja liberado, mesmo que seja uma lei do universo que esteja liberado a todos, que até o pastor uma vez já explicou isso, que é a questão de estar liberado para todos, só que só acessa quem ativa, né? Quem toma posse. É, já foi liberado, mas é preciso que o homem faça determinadas coisas para que isso aconteça na vida dele. Tudo que Deus, quando Jesus morreu na cruz, o que ele falou? Hum? Está tudo consumado. Quer dizer, todas as coisas foram consumadas na cruz em Cristo. Os nossos pecados, né? Tudo que pesava sobre nós, as nossas enfermidades, os nossos pecados, medo, depressão, ansiedade, dúvida, dívida, tudo está consumado na cruz de Cristo. Ele já fez por nós tudo o que precisava ser feito. Foi o que o irmão falou: o melhor de Deus não está por vir, já veio. É a salvação. O resto é consequência de salvação.
né? O melhor de Deus, se você considerar bem material, aí pode até estar por vir. Mas, na realidade, como para nós, os cristãos, o melhor de Deus, é a salvação, então ela já veio. Todo o resto é como a palavra diz, são as demais coisas que Deus vai nos acrescentar, né? O reino de Deus é a primeira coisa mais importante. Depois, para Deus é tão nada que ele fala: o resto eu dou para vocês molezinha, sabe? O que é tão curioso que o que a gente considera como importante, Deus considera como resto. As demais coisas, aquelas que vocês precisam tanto, essa está tranquilo, essa está garantida, né? Então, olha só, a gente precisa plantar porque a gente quer colher. E é um princípio divino, não tem como colher sem plantar. E como tudo nasce do coração, do sentimento, o homem precisa entender que muitas vezes ele não tem uma vida abundante porque ele não crê na palavra, ele não crê na promessa, ele não lê a Bíblia, ele não conhece a promessa, e como você não conhece, você não tem como reivindicar, né? Então, por que muita gente, muito crente, não tem vida abundante? Porque ele não tem nem noção das promessas que Deus fez para ele. Ele não sabe que Deus prometeu, Jesus prometeu, e a gente está trabalhando em cima de uma promessa. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a gente aprendeu na quarta passada o que é abundância. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade. A abundância está mais ligada a bem-estar emocional, físico, mental, do que financeiro. A gente pode estar duro como um coco, estar perfeitamente feliz, contente e realizado. Não é? Nós aprendemos isso da outra vez, na quarta passada. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, nós conhecemos a promessa. Tudo que Deus nos prometeu está lá. Mas você não tem como acessar ou crer nisso se você não conhecer. Se você não conhecer, não souber aquilo que Deus prometeu, você nunca nem vai poder orar em cima disso. Uma das melhores coisas que tem é orar na palavra, né? Então, quando você está com dificuldade, quando você está com a gente procura mais, vamos confessar, né, gente? A gente procura mais a Deus quando a coisa está preta. Quando vai tudo bem, a gente tá na boa, esquece de orar, lê a Bíblia, muda o horário, né? Gente, isso acontece com todo mundo. Não acontece só com vocês, acontece com todo mundo. Quando a gente está muito bem, muito feliz, às vezes a gente se esquece de Deus. Daí vem uns perrenguezinhos, aí você lembra dele de novo. Aí tu volta ali a Bíblia, volta a orar desesperado, né? Só que ler a Bíblia é, sei lá, né? Eu acho tão assim, clichê, todo mundo é adulto, todo mundo sabe que a palavra de Deus é o manual de instrução de Deus para nós. É aquilo que ele deixou para que a gente possa caminhar conforme a vontade dele e ser bem-sucedido. Deus não deixou uma Bíblia, né, enorme, cheia de coisas para a gente não usar. Ele deu para a gente saber como viver. Por isso eu falei para vocês que o povo judeu é tão próspero, porque o povo judeu ensina isso aos seus filhos desde a infância. O que a palavra de Deus diz? Ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar. A ciência já comprovou que até os 7 anos a criança tem um poder de absorver informações infinitamente maiores do que nós adultos. A criança seria chamada de esponja. Tudo que você ensinar, ela vai aprender. Na velocidade. Tem uma coisa engraçada que o adulto peca muito. Ele está falando e a criança está ali com o brinquedinho dela.
E os adultos estão que nem uma matraca aqui falando e achando que a criança não entendeu, não percebeu. Ah, criança. Não é verdade. A criança, ela absorve, ela tem a capacidade de estar fazendo uma coisa e absorver tudo que está no entorno dela. É curioso, mas isso é por quê? Porque é necessário. Deus não deu para nós nada que não fosse necessário. Tudo que Deus deu é porque é preciso, é porque é necessário. Nessa parte em que a criança não tem que se preocupar com boleto, né? Porque se ela tivesse que se preocupar com boleto, tadinha, a dificuldade de aprender seria maior, né? Porque boleto esquenta a cabeça de todo mundo. Então, Deus faz o quê? Nessa fase que você não tem que se preocupar com boleto, sua comida está paga, sua luz está paga, sua caminha está lá, papai e mamãe estão providenciando tudo, a criança está com a cabeça dela vazia, livre, disponível para aprender. Então, essa é a idade que você tem que ensinar todas as coisas. Os judeus faz isso. O judeu lê a Torá para o bebê. Ele senta do lado do berço, tá lá, nem sabe nada, não está entendendo nada, mas ele senta desde que o filho dele nasce do lado do berço e começa a ler a Torá. Quem já fez isso pelo seu filho? Começou a ler a Bíblia, mesmo ele não entendendo nada. Eu não conheço. Deve ter alguém que fez. Mas eu não conheço nenhum cristão que deu esse testemunho. Né? Isso é o quê? É o compromisso com Deus. Eles têm um compromisso tão grande de obedecer a esse Deus, e eles têm uma consciência tão grande de que eles precisam conhecê-lo, e eles sabem da importância desse Deus na vida deles e da família deles, que eles instruem os filhos desde pequenos. E essa instrução que o judeu dá é em todas as esferas, como eu mostrei para vocês na quarta passada, né? Eu mostrei para vocês o que é o que norteia o povo judeu e a nação judia. O que norteia? E o conhecimento é assim, é fundamental para o judeu, que deveria ser para todo mundo, mas lamentavelmente não é, especialmente para nós brasileiros, que temos muita deficiência no que tange à educação, né? É o país que tem mais analfabeto funcional, é o nosso. O que é ser analfabeto funcional? É ler e não entender o que leu. Você pega um jovem, me desculpem os jovens, tá, querido? Não estou dizendo você. Estou dizendo a maioria dos brasileiros, né? A maioria dos. Se você pegar um jovem do ginásio, der um texto banal para ele, não vai dar a Bíblia, não. Vai já estar complicando a vida do menino. Dá um textinho banal para ele e pergunta o que ele entendeu. Provavelmente, pouquíssimos serão aqueles que entenderam alguma coisa. E, curiosamente, nós cristãos, apesar de todas as nossas falhas, os nossos filhos são melhores nisso. Porque aqui na igreja eles já são acostumados, né, a cantar, dançar, a participar do teatrinho da igreja, então acaba que eles ficam mais soltos, né, aprendem a ler desde cedo, ganham uma Bíblia cedo, então eles acabam que leem mais, né, e se expressam melhor e conseguem entender melhor o que leem. Então a gente, né, já está um pouquinho na frente, muito pouquinho, mas graças a Deus por isso. Toda essa volta é para dizer, gente, que tudo que a gente precisa está na Bíblia, mas tudo que a Bíblia pode fazer por nós, só nós podemos permitir, mas ninguém. Porque só você pode buscar. E só você pode buscar entender quando não entendeu. Eu vejo muita gente ler a Bíblia e não entender, e ter vergonha de perguntar, ter vergonha de buscar. Só que quando você lê um manual e você não entende, você pode destruir o aparelho, né? Basta ele estar em 110 e você ligar ele no 220. Cabum, né? Você não leu o manual e não sabia que ele estava no 110 e a sua rede era 220.
e você acabou de queimar seu aparelho. A gente está brincando, mas isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. Porque muitas vezes a gente peca porque não sabe que é pecado. Vocês sabiam que xingar o irmão de idiota, de burro, é pecado? Maluco, qualquer coisa. Todos os dias, eu também, querida. Gente, pelo amor de Deus, chutar cachorro é uma coisa. Bom, vou falar uma coisa, tá, irmão? Perdão. Mas vocês, né, senhor, meu marido, tinha umas brincadeirinhas meio esquisitas, amarrava bombinha no rabo do gato. O senhor tá rindo porque o senhor também já fez isso. É, né? Isso não é coisa de Deus de jeito nenhum. Entendeu? Chutar cachorro, botar bombinha no rabo do gato, varejar o gato no fio da rede elétrica. Isso é coisa, né, de Deus, né? Não é possível. Até o humano entende que isso não é humano, né? Que isso não é de Deus, né? Mas a gente está brincando porque aprender brincando é mais fácil do que, né, falando sério. Mas é isso, gente. Mas tem muita gente que não sabe. Chama o irmão de burro, de idiota. Eu também chamo. Eu tenho defeito seríssimo. Eu tenho, perdoe, mas eu tenho dificuldade com quem tem dificuldade de aprender. Não é dificuldade, é preguiça. Porque dificuldade a gente vence. Preguiça não. Preguiça você tem que abrir mão dela. Ninguém pode vencer a preguiça por você. Entendeu? Ninguém. Dificuldade de aprendizado a pessoa tem, mas ela quer aprender, ela se esforça, ela estuda de novo 10 vezes e ela aprende. Agora, o preguiçoso, meu filho, você pode dar todos os recursos para ele. Ele não vai aprender porque ele quer, ele tem preguiça. Entendeu? Então, a importância da gente aprender. Eu quero que, a partir desse estudo que o pastor está dando aqui, todos nós tenhamos uma vida abundante. Não estou falando de grana, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de mudança de mente, sabe? Mudar a sua mente, entender a importância da palavra, conhecer a palavra, tá? Viver a palavra. Não adianta ler a Bíblia, não entendê-la e não obedecê-la. Não adianta. Se vocês estão lendo a Bíblia porque o pastor falou, ou porque você tem vergonha porque você ainda não conseguiu ler a Bíblia toda, sinto muito. É igual o dar dízimo de má vontade, nem dê. Não dê oferta de má vontade. Não quer dar dízimo? Não dá. O problema é teu. É você e Deus. Dízimo é uma ordenança. Tudo que vocês verem o verbo na Bíblia, no imperativo, trazer, fazer, bater e pedir, é para fazer. Não quer fazer? Problema teu. Todas as ações têm consequências. Você é livre. Você não é obrigado a nada. Olha, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu sou aposentada hoje, mas eu trabalhei durante 42 anos na área administrativa financeira, 35 anos como contadora. Antes de eu me converter, quando me perguntavam, eu dizia que a melhor coisa, o melhor negócio era abrir uma igreja e tirar dinheiro dos trouxas. Estou falando a verdade. Quando me perguntavam qual era o melhor negócio, eu dizia: abra uma igreja e tire o dinheiro dos trouxas. Não precisa nem declarar para o imposto de renda, porque a igreja é isenta. Quando eu me converti, o primeiro culto que eu fui, a palavra foi sobre dízimo. E o pastor falou assim: Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Eu falei, bem sussurda, porque ele está gritando. Não gosto muito de culto com grito, não, tá, gente? Desculpa. E o homem gritava: Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Eu falei, tá bom, não, sussurda. Eu já entendi. E aí ele começou a dizer
E eu saí dali e dizimei, desde a primeira vez até hoje. Nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar, porque eu entendi que Deus não precisa de mim para nada. Ele não precisa só do meu dinheiro, não. Ele não precisa de mim. Eu preciso dele. Deus sem mim continua sendo Deus. E eu, sem Deus, não sou nada. Mas eu vou morrer, vocês vão continuar aí, Deus vai continuar sendo Deus. Deus vai deixar de ser Deus porque eu morri? Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Ele nem precisa. Sabe para que Deus precisa da gente? Para a expansão do reino de Deus. É para isso que Deus precisa. Ele precisa de homens para pregar o evangelho. Ele não vai botar os anjos para fazer, para pregar o evangelho. Você é salvo para propagar salvação. Ah, mas eu tenho que pregar? Talvez, se você tiver o dom. Eu tenho que ensinar, se for o seu dom. Eu tenho que sustentar a igreja, né? Tem gente que é liberal, tem dinheiro e ajuda. Cada um no seu chamado, no seu dom, para a expansão do reino. Para isso que Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós para mais nada. Não precisa do nosso dinheiro. Se Ele quiser que você faça a obra dele e você não fizer, Ele bota outro no seu lugar para fazer. Ele precisava de um homem para falar, mas não tinha, ele fez a mula falar. Então, se ele tiver que fazer uma mula falar para converter alguém, porque você não foi lá e não falou, ele vai fazer. Porque ele é Deus. E quem vai perder? Nós. Nós que somos desobedientes e não fizemos a vontade dele. Só nós vamos perder. Deus não vai perder nada. Vai ficar triste, porque ele quer que a gente se dê bem. Sabe? Esse Deus que castiga. Primeiro, Deus não castiga, gente. Deus, ele é justo. Deus é amor, mas ele é justiça. E o que ele fala na palavra? Com a mesma medida que medis, serás medido. Como Deus vai te medir? Com a medida que você mede o teu próximo. Não é? Deus, ele é tão justo, tão justo, tão justo, que ele vai medir você segundo você. Ele não vai medir nem segundo ele, porque seria bom demais. Mas ele vai medir segundo você. Quem é você? É assim. Como você mede o teu irmão? Eu vou medir você assim. Porque a justiça é eu tratar você como você trata ele. Não é isso? Isso não é o justo? Então, a importância da gente conhecer a palavra faz com que a gente tenha uma vida integral. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós, para termos uma vida abundante, precisamos que o nosso espírito esteja conectado com o nosso Criador. Nós precisamos que o nosso corpo seja saudável, né? Porque você pode estar super bem com Deus, mas se está todo cheio de dor, você fica mal-humorado, você fica chateado, você fica até de mal com Deus, fala, poxa, Deus, eu sirvo o Senhor e vivo, né? Então, nós somos integrais, nós precisamos estar todos bem, o corpo, a alma e o espírito tem que estar bem. Claro, gente, que a gente não consegue estar. Tem uma idade que a gente consegue, né? Corpo, alma, espírito, às vezes está tudo bem. Mas depois vai chegando uma idade que o corpo vai ficando para trás. A alma e o espírito crescem e o corpo começa com os problemas de junta. É normal, né? É verdade. A gente tem que entender. Eclesiastes fala tempo para todas as coisas. Deus faz as coisas todas, tudo acontece no tempo certo. Não tem antes, não tem depois. É o momento certo, né? Eu sempre vejo assim, pessoas falarem: eu quero um carro, tá? Aí pede para Deus um carro. Um irmão uma vez falou: se Deus te abençoasse e você ganhasse um carro novo, você daria o seu carro para mim? Eu falei: não. Ele, por quê, irmão? Deus te abençoou. Porque eu não sei se Deus quer que eu dê o carro para você.
Como é que eu vou dar? Eu vou ter que perguntar para Deus se é para dar o carro para você. Porque o que você considera bênção pode ser maldição. Tu sabe dirigir? Tem dinheiro para botar gasolina? Tem dinheiro para trocar pneu? Tem dinheiro para bancar a manutenção? Então, o que você acha que é bênção pode ser um grande problema para sua vida. Então, como eu vou levar um problema para você? Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te dar um carro. Agora, esse negócio, Ele vai te dar, vai cair do céu um carro? Não, gente. Não vai cair do céu um carro. Se cair do céu um carro, vai matar a gente. Já pensou assim, imagina, cair um carro do céu. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser racionais, vamos ser inteligentes. Deus nos chamou para uma adoração racional, inteligente. Você tem que escolher Deus porque Deus é, de fato, o melhor caminho. Não há outro. Não é porque, porque eu falando, o irmão falou, porque eu vou para o inferno se eu não... Não, Deus quer um culto, sabe, uma adoração consciente. Eu entendo que Deus é o melhor caminho, não tem outro. Então, eu sirvo esse Deus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não é porque ele vai me matar, porque quando está na macumba, o diabo vai te matar, ele vai te alejar, ele vai fazer, vai acontecer. Né? Tudo ameaça. Né? Se eu soubesse que ele não tinha poder para fazer nada, esculachava. Tu não está podendo fazer nada, mas não sabia, né? Não esculachei, agora é tarde. Mas se eu soubesse, eu falava: tu não tem poder nenhum. Poderoso é Deus, o resto é conversa fiada, né? Gente, eu me converti porque quando eu tive um problema e eu fui na mãe de santo jogar o búzio, ela falou assim: tá tudo bem com você, isso é só a vontade de Deus. Eu falei: uai, é só a vontade de Deus? Então o que eu estou fazendo aqui? É só a vontade de Deus? Então estou no lugar errado. Estou no lugar errado. Vou procurar a vontade de Deus em outro lugar. Entendeu? Gente, diante de Deus, foi assim, eu comecei a questionar, falei: então para que eu gastei tanto dinheiro fazendo tanta coisa antes, se era só a vontade de Deus? Se eu tenho que viver só a vontade de Deus, não precisa gastar dinheiro, que Deus é esse, que precisa de um monte de espaços para fazer a vontade dele. Falei: não, não é possível. Então, esse não é o Deus que eu quero servir, tem que dar um monte de bugiganga para... Né? Não faz sentido. Então, quando você pensa, quando você raciocina, mesmo na casa do Senhor, você não é enganado. Não digam amém. O pastor fala: gente, às vezes o pastor se engana. Às vezes o pastor erra. Às vezes a pessoa que está falando não está falando com tanto conhecimento de causa assim. Aí eu vejo um monte de gente lá: amém. Amém o quê, gente? Tem certeza? Amém quer dizer assim seja. Você está concordando com o que ele está dizendo. Então, se você não concorda, como é que você grita amém? Ô, glória! Glória o quê, gente? O cara está falando uma besteira, está falando amém. Antes de falar amém, presta atenção. É amém mesmo? É assim seja mesmo? Você concorda com aquilo? Conhecimento liberta da ignorância de tudo. Então, todo esse rodeio que a gente está aqui, a irmã está enrolando. Não, não estou. Estou querendo fixar na cabeça de vocês a importância de conhecer a palavra e viver a palavra. É fácil? Não. É fácil? Não. Sabe? Obedecer é fácil? Não. E mesmo quando a gente quer, a gente falha. Porque eu sei que é pecado chamar o irmão de maluco, mas eu chamo. Eu sei que é pecado chamar o irmão de burro, mas eu esqueço e chamo. E aí eu falo de novo: Deus, pequei outra vez. Uai, gente, é verdade. Mas o que João fala? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. A única coisa que nos afasta de Deus não é o pecado, é o pecado não confessado. Porque pecar, gente, eu tenho uma mente muito rápida. Quando eu vejo, já foi. A única coisa que eu estou conseguindo agora é, botar uma trava na boca. Entendeu? Porque antigamente nem filtro tinha. Era rápido. Mas agora, graças a Deus, não. Agora eu estou conseguindo botar essa trava na boca. Então eu só penso e pequei só no pensamento. Não falei nada. Também não fiz nada de errado. Filtrei, fiquei só na metade do pecado.
Não, fiquei ali, sei, Senhor, ai, Deus, já me adiantei, já pensei o que eu não devia. Mas, gente, olha só, Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos vigiar os pensamentos, né, as palavras e a intenção, porque na Bíblia diz que Deus vê a intenção do nosso coração. Então a gente precisa vigiar com o que pensa, com o que fala e qual é a intenção que você tem quando você fala. Porque às vezes o irmão se ofende com você, mas Deus sabe como você falou. Às vezes você falou para o bem do irmão e o irmão não entendeu e achou que você falou para o mal. Mas Deus sabe que você não falou para o mal. Agora, tem aquele irmão que vai orar revelando a vida do irmão, né? Na desculpa que ele vai orar, ele conta o problema do irmão para todo mundo. Aí parece que ele quer ajudar, mas Deus conhece o coração e sabe que ele está querendo fazer fofoca coletiva. Então a gente tem que vigiar, tá? Santidade é uma coisa séria. A palavra diz que santidade é ser separado para Deus. E santidade é realmente uma coisa que Deus espera de nós. Deus é santo, perfeito. Nele, numa sombra de variação, nem há nenhum pecado. Mas Deus sabe que nós não somos perfeitos, não somos capazes de ficar, né, tão dessa forma. E a gente tem que começar a buscar isso, santidade. Buscar. Todo mundo entra, eu já falei para você, você entra na igreja, eis que tudo se fez novo. Não fez. Vai ser dia a dia. Todo dia você tem que tentar ser melhor do que você era ontem. Senão, você vai estagnar e não vai conseguir. Certo? Então, por que que a gente vai falar? Por que eu dei toda essa volta? Porque como que eu planto a abundância? Mudando a minha mente. E como eu mudo a minha mente? Com a palavra. Nós temos que buscar, como cristãos, ter a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É andar como Cristo andaria nessa terra. Propagar os valores que Cristo propagaria. Então, isso é que é santidade. É quando você conhece a palavra e tenta viver segundo os princípios dessa palavra, segundo os valores dessa palavra. Não mentir, não roubar, não defraudar o outro. O que é defraudar? É enganar, sabe? Quem compra e não paga. Eu dei outros exemplos também, né? De quem diz que vai fazer e não faz, quem marca a hora e chega atrasado. Quem marca a hora com alguém e chega atrasado está gastando o que não é dele, é o tempo dos outros. Você não sabe se a pessoa tem tanto tempo assim para disponibilizar para você. E aí você chega meia hora atrasado e talvez ela não tenha mais tempo para você. Porque ela tinha aquele tempo que ela disponibilizou para você e você desperdiçou. Você chegou atrasado. Ai, porque é moda chegar atrasado aonde? É completa só no casamento, gente. Ó, vamos combinar? 15 minutos está de bom tom. Passou disso, eu já acho falta de educação. Falta de respeito com todo mundo que está ali, que se dispôs a participar daquele momento com você. Eu tive uma amiga cristã que ela atrasou 1 hora. Eu falei, eu ia embora do casamento. Minhas amigas, tudo com os pé doendo lá em pé na igreja, esperando. Eu falei, eu vou embora. É ruim que eu fico aqui. Isso é um desrespeito, gente. Mas, é moda. É bonito. Quem falou? Só se foi um mal educado que falou isso. Entendeu? Então, a importância, como é que a gente planta? A gente planta lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, praticando a Bíblia, trocando as coisas desse mundo pelas coisas de Deus. Lá em Romanos 12 fala: não vos conformeis, não é isso, com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que nós sejamos abundantes, então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós sejamos abundantes. Ele já falou que ele quer isso.
Mas para a gente ser isso, nós precisamos seguir o manual que ele deixou, o passo a passo que ele deixou para você ter um casamento saudável, para você ter uma criação de filhos saudável, para você ter uma vida saudável. Então, assim, não tem outro caminho. É conhecimento. Conhecimento da verdade que te liberta, que é a palavra de Deus, e que também traz para você conhecimentos que mudam a sua vida, mudam a sua mente. Quando ele fala, não vos conformais, conformar quer dizer tomar a forma. Então, não tome a forma do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Não é o que a Bíblia fala? E se o mundo jaz no maligno, não vai fazer nada para te ajudar. Ele vai. A função do maligno é matar, roubar e destruir. Então, tudo que ele puder fazer para matar a sua alegria, né? Para roubar a sua alegria, né? Para destruir a sua alegria, ele vai fazer. Para quê? Porque quanto mais infeliz você for, melhor, mais longe de Deus você vai estar, mais tu vai reclamar, mais tu vai murmurar. Sabe o que é reclamar? Vocês sabem o que é a palavra reclamar? Clamar novamente. Tu clamou, aí não deu certo, tu reclamou. Clamou de novo. Mas o clamor, oração, você pode orar 1000 vezes. Mas a reclamação, a murmuração, não. Foi isso que fez aquele povo levar 40 anos para atravessar um pedaço que ele atravessaria em 40 dias. Se vocês olharem, eu falei aqui, o Estado de Israel é pouca coisa maior que o Estado de Sergipe. Não tinha necessidade de passar 40 anos no deserto. Sabe, eu acho que Deus fez o povo dar a volta em torno do próprio rabo. Igual o cachorro, quando ele quer morder o rabo dele. Acho que Deus fez isso com o povo de Israel. Porque se vocês olharem a distância no mapa que eles tiveram que percorrer, não tinha por que passar 40 anos. Mas por quê? Porque o povo tinha saudade até da cebola do Egito. Entendeu? Povo ingrato, reclamão, murmurador, só viu o lado ruim da coisa. E aí, então, vai ficando aí mais uns diazinhos para ver se aprende. E nesses uns diazinhos ficaram 40 anos. Só. Assim como eles, nós. Quantos cristãos estão 40 anos no deserto? Porque teimam em continuar fazendo somente a mesma coisa. Quantos? E vão continuar no deserto, enquanto não entenderem o que Deus tem de verdade para cada um. Eu falei para vocês, Deus é simples, muito simples. Deus só quer que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso fala. Se você tem um temor a Deus, que é o Criador de todas as coisas, você vai respeitar todas as coisas. Porque Deus fez essas coisas. Então, tu não vai sujar a água, tu não vai sujar o mar, tu não vai bombardear o céu com imundície, né? Porque Deus é o Criador. Então, se você amasse a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você não destruiria nada que Deus fez. Então, olha como é que a gente já não ama tanto a Deus assim, né? Se a gente amasse a si mesmo, a gente não maltrataria ninguém. A gente não teria por que ser egoísta, mesquinho, soberbo, arrogante, né? Porque quando você se ama, se respeita, se entende, se aceita, você aceita o outro. Quando você compreende quem é você, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu posso melhorar? Posso. Todo mundo pode, é só querer. Mas você se aceita, você se entende, você se olha, você conhece as suas falhas e busca melhorar, né? Você respeita o outro. Você consegue entender que como você não é perfeito, o outro também não é. E que você é muito bom numa coisa, mas você é muito ruim em outras. E que aquelas outras, o cara pode ser muito bom. E que nós somos complementares. Nós não fomos chamados para sermos iguais. Nós fomos chamados a ser um, não no sentido de iguais,
mas um no sentido de unidade, de todos juntos no mesmo objetivo. Nós fomos chamados para ser um nesse sentido, mas Deus nos ama nas nossas individualidades e nos usa. O que é mais fantástico é que Ele nos usa do jeitinho que a gente é. Do jeitinho que a gente é. Ele não. Eu não vou fazer porque eu não vou trabalhar para o senhor porque eu preciso melhorar. Então não vai trabalhar nunca, porque não vai melhorar nunca. Nunca vai ser, você nunca vai estar boa o suficiente para trabalhar para Deus. E aí é uma boa desculpa, você não trabalha. É porque eu tenho que melhorar. Então faz o seguinte, trabalha e vai melhorar. Que Deus vai entendendo e vai te abençoando. Entendeu? Não estou falando trabalhar por trabalhar, gente. Eu penso assim, qualquer coisa para o reino de Deus, feita com o coração no reino, Deus recebe. Não tem essa. Lava o banheiro, ajudou o próximo, sabe? Socorreu o necessitado. Tudo isso é fazer a obra de Deus, tá? Então, gente, plantar a abundância na sua vida nada mais é do que conhecer a palavra, viver a palavra. Quando você conhece a palavra, você conhece todas as promessas, tudo que Deus tem para você e tudo que Deus espera de você. E então, você começa a ter uma vida abundante. Porque eu falei na quarta passada, abundância não é dinheiro, abundância é bem-estar, é felicidade, é sucesso, né? É a alegria de fazer. Eu, por exemplo, quando o meu filho queria escolher a profissão dele, meu marido queria que ele fosse militar. E eu falei, eu não quero, eu quero que ele seja o que ele quiser, porque eu não fui o que eu queria, eu fui o que meu dinheiro deu para pagar, porque eu era uma dura, e eu tinha que escolher uma coisa que tivesse um retorno rápido, e o meu dinheiro pudesse pagar a faculdade. Então, eu escolhi contabilidade. Eu era uma ótima aluna de matemática. E aí eu fui lá e fiz contabilidade, mas não era o que eu queria fazer, não era o meu sonho. Então eu falei para o meu filho: escolha o que você quiser e eu vou te apoiar, porque eu quero que você seja o melhor que você puder. Eu nunca ensinei meu filho a ser melhor do que ninguém. Eu sempre ensinei ele a ser melhor, o melhor que ele pode ser. O compromisso dele tem que ser com ele. Ele tem que ser o melhor que ele puder ser. Eu falei: se você decidir ser um gari, seja o melhor gari do Brasil. Tá tudo certo. Faça o melhor, seja excelente. Não importa, gente. Dinheiro é consequência de trabalho bem feito. Quando você faz um excelente trabalho, o dinheiro vem. Vocês veem aquele gari que é representante da Conlurb? O sorriso? Ele era um gari, gente. Ele apareceu o quê? Porque ele estava feliz da vida limpando o sambódromo. Quando todo mundo estava provavelmente lá reclamando, ai, que droga, né? Estou aqui, maior carnaval, podia estar na folia, estou aqui trabalhando. Ele estava lá feliz da vida com a vassoura dele, varrendo tudo, sacudindo o esqueleto. Por quê? Porque ele era excelente naquilo que ele fazia. E quando você é excelente no que você faz, não se preocupe, o resultado vem. O judeu é excelente em tudo que ele faz e ele confia nessa premissa. Tudo que você faz muito bem feito tem resultado. E é assim que tem que ser. Vai fazer comida. Eu vejo um monte de gente reclamar de fazer comida. Pô, que droga, tem que fazer comida. Pecou. Que droga. E se Deus tirasse da tua vida tudo que tu reclama? Você ia gostar? Que droga tem que fazer comida. Amanhã tu não tem mais que fazer comida porque não tem comida para fazer. Você ia gostar? Que droga, filho, que não me dá sossego. Aí Deus vai lá e mata teu filho. Olha que beleza, não vai te dar mais problema, você vai descansar eternamente. O que vocês acham? Como seria a vida de vocês? Nossa, né? De vocês não, nossa, minha também, estou incluída. Se Deus tirasse de nós tudo que a gente reclama. Gente, a gente é muito mais feliz do que a gente merece. Muito mais. Muito mais feliz do que a gente merece. A gente nem de perto imagina, tem consciência de como as pessoas vivem na África, na Índia,
A gente nem sabe mais o que é miséria. No Brasil tem miséria? Tem, mas não chega a ser como na África. Não tem ninguém comendo bolacha de barro. Bolacha de barro. Sabe o que é uma criança fazer um biscoitinho de barro para comer? Então, gente, é isso. Ó, 9 horas, é isso. Vai ser bem rapidinho, não vou extrapolar muito, não. Eu falei tudo isso porque é extremamente importante que fique guardado no coração de vocês. Deus já fez tudo o que tinha de ser feito. A parte de Deus já foi feita. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nem todos serão, porque não vão querer a salvação. E Deus não vai obrigar ninguém. A vontade de Deus é que todos sejam abundantes, mas nem todos serão, porque não vão transformar as suas mentes para isso. E Deus não vai fazer nada, porque Ele deu para você o livre-arbítrio, o direito de escolher se você quer isso ou não. Né? Lá na Bíblia diz que você pode escolher entre a morte, a vida, a bênção e a maldição. Você é livre para escolher. Tem algumas pessoas que não acreditam no livre-arbítrio. Dizem que cristão não tem livre-arbítrio, que tem que fazer a vontade de Deus. Seria tão bom se fosse verdade, né? Aí a gente estava tudo condenado, porque quando você faz a vontade de Deus num lugar, tu não faz no outro. Não é verdade. Deus deu livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Mas saiba que toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. Né? Então, plantar significa ter uma mente transformada através da palavra. Você vai trocar, olha lá, vou lhe dar um conselho que eu gostaria que alguém tivesse dado a mim. Plante tudo aquilo que você possui, também tudo que você deseja. Plantar é trocar medos, inseguranças, dúvidas, desejos inalcançáveis. Sabe o que é desejo inalcançável? É deslizar na maionese, viajar na maionese, não é? Não é que você não possa sonhar. Sonhar é o caminho para conquistar. Quem não sonha não conquista nada. Tá? Começar o caminho, o primeiro passo para se obter qualquer coisa é sonhar. Ah, você sonha, né, com alguma coisa, e aí você começa a correr atrás do sonho, fazer aquilo se tornar realidade. Esse é o passo. Mas tem pessoas que estabelecem metas tão inalcançáveis que vão ficar frustrados, sabe? Então, trocar, né, por uma realidade onde o suficiente nos basta, onde estamos satisfeitos com tudo que temos e somos. Isso é comodismo? Não. Contentamento não é comodismo. Estar contente com o que você tem não implica que você não pode mudar, sair dali para melhor. Você apenas aproveita o que você tem hoje. Tem gente que fala assim: quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. Quando eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar 5.000, eu vou ser feliz. E o que você vai fazer nesse intervalo até ganhar 5.000? Vai morrer? Não é? Gente, não existe vida feliz. Existe dias felizes. Porque a gente só tem hoje. Alguém tem o amanhã? Ontem passou. Tu não vai mudar mais nada. Tudo que tu fez, não fez, ficou lá. Hoje, você tem que ser o melhor filho, o melhor marido, o melhor pai, melhor mãe, melhor irmã, melhor amiga, melhor irmã em Cristo. Hoje, você só tem hoje. Você pode sair ali, Deus puxou sua focinha. Tchau, tchau para vocês. E aí tu ficou esperando ser feliz quando tu ganhar 5.000. Morreu. Tadinho. Não foi feliz. Você tem que construir sua felicidade todos os dias. Você vai levantar amanhã e vai dizer, vai agradecer a Deus pelo dia e vai dizer: eu decido ser feliz hoje, porque Deus, né, já sonhou isso para mim. Deus deseja isso para mim. Deus já liberou tudo para mim. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Não quer que a palavra diz? Quando você liga na terra, se liga no céu. Gente, vamos lá. Tem um negócio assim que eu fico meio preocupada, porque eu vejo, por exemplo, o pessoal usar posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Como se você pudesse tudo, mas ninguém lê antes o versículo, né? Já tive muito, já tive pouco, né? Ninguém leu antes. Presta atenção.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece segundo a vontade dele. Segundo a sua vontade, depende. Porque eu conheço gente que diz que gato de luz é bênção. Para mim, é laço do capeta. Irmã, eu fui abençoada, a irmã fez um gato lá em casa. Eu falei, ai, gente. Aí eu falo, Senhor, não segura minha língua, não, deixa eu falar, porque falei, irmã, isso aí não é bênção, não. Eu aprendi que isso aí é laço do capeta, entendeu? Vai roubar todo o seu dinheiro. Porque se você não acredita que o Deus que tu serve vai te dar condição de pagar a sua conta de luz, então, meu filho, desiste de ser crente. Seja crente não, porque tu é um crente muito furreca. Sério, quando eu me converti, tinha um gato na minha casa, Deus foi lá e tirou o gato. A Laide foi lá, descobriu o gato, paguei a multa. Falei, bem feito. E não foi porque a gente quis fazer, não, porque o eletricista era amigo do meu marido e falou que ia fazer um gato que ninguém pegava. A Laide pegou. Depois que Jesus entrou na minha vida, o gato saiu. Falei, glória a Deus. Entendeu? Mas por quê? Se você não crê que Deus que você serve é. Pois não, querido, pode falar. Paulo falou que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Mas antes ele diz assim: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e ter em abundância. Em todas as coisas estou instruído. Aí depois que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha companheira falou assim: eu quero ficar rica. A senhora falou aí, ela disse assim para mim: eu só vou ficar feliz quando eu ficar rica. A mulher já está velha, cara. Quer ficar rica para quê? Eu olhei para ela: 2 velhos, ficar rica para quê? Aí eu falei: louca. Não, é o que Jesus falou, né? Eu olhei para ela assim: louca, esta noite pedirão a tua alma. Tá me chamando de louca? Eu falei: não, Jesus está te chamando. Ela: que isso? Eu falei: louca, lê na Bíblia lá: louca, esta noite pedirão a tua alma que tu tens preparada, para quem será? Aí ela ficou assim olhando. Tá na Bíblia isso, minha filha. Só você ler. Ganha uma Bíblia lá, não lê a Bíblia. Entendeu? Aí depois fica falando besteira. Tá entendendo? Então, muitas vezes, muitos cristãos usam esse versículo como jargão. E outros versículos também, né? Aí quando o couro come, entendeu? É que nem eu. Domingo eu vim aqui de manhã, não vim domingo? Tive aqui de manhã. Aí fiquei uma benção. Saí daqui, em vez de ir para casa, infelizmente, eu tenho uma fraqueza. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Meu Deus do céu, vou sair daqui em vez de ir para casa. Parei de tomar uma cerveja ali, meu Deus do céu, Jesus Cristo, só o sangue. Aí eu falei: a senhora está falando aí. Paulo diz o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também vai ceifar. Entendeu? Então, aí eu fui falar, fui orar, Deus falou: tu é cabeçudo. Tu sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E você vai fazer o quê? Eu falei: só me perdoa, me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí eu fazia parte do grupo, eu sugeri, era uma igreja pequenininha, que eu fui ajudar, e eu sugeri que, como era pobrezinha, que a gente limpasse a igreja. Então, quinta-feira, eu tinha uma folga, eu ia para lá e a gente limpava, trocava tudo. Aí eu estou bem lá varrendo, a irmã fala: e aí, irmã, vai se batizar em dezembro? Eu falei: não sei, né, porque eu ainda fumo, não sei. Aí a irmã virou para mim e falou assim: poxa, irmã, enquanto você ficar nessa aí de ainda fumo e não sei o quê, Deus não vai te libertar disso. Gente, se eu tenho uma coisa que eu sou, é muito envergonhada. E eu detesto, assim, sabe, não é ser chamada a atenção. Na realidade, ela não me chamou a atenção. Ser confrontada. Ela falou uma verdade que me confrontou e eu fiquei, né, ali. Aí aquilo bateu, eu falei: eu podia dormir sem essa, né? Aí fiz tudo e fui para casa. Era uma quinta-feira, na sexta-feira de manhã, eu tinha um cigarro no maço. Eu botei o café na mesa, botei o cigarro em cima da mesa e falei para Deus: Deus, eu não gosto muito de orar na frente de todo mundo, não, porque eu não sei orar como vocês oram. Eu gosto de conversar com Deus. Eu falo do jeito que eu estou falando com vocês, eu falo com Deus: Deus, hoje eu estou tão chateada, sabe? Então, por isso que eu não sei orar, não presto para orar na frente de todo mundo, não. E aí eu botei o cigarro em cima dele e falei: olha, Deus, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu quero me batizar em dezembro. Mas se depender de mim, não vou me batizar, não, porque eu gosto de fumar. Eu acho bonito. Então, se o senhor não me ajudar, não vai dar certo, não, isso. Eu preciso que o senhor me ajude.
porque eu quero me batizar em dezembro. Se o senhor quer que eu me batize em dezembro, então me ajuda, porque eu sozinho não consigo. E aí fumei, gente, depois dessa oração, eu fumei o último cigarro da minha vida. Falei, a minha parte é não comprar. Não vou comprar, né? Já que eu conversei com Deus, eu vou fazer a minha parte, ele tem que fazer a dele, me ajudar. Eu não vou comprar. Não comprei o cigarro e comprei bala garoto. Tive uma overdose de pastilha garoto. Falei, Deus, eu vou ter cárie, né? Não vou ter problema no pulmão, vou ficar com cárie. No dia seguinte, se você falasse garoto, eu me arrepiava. Aí eu mudei para aquela tamarindo. No dia seguinte eu não tinha boca. Estava tudo ralado do tamarindo. Gente, passou uma semana e eu não fumava mais. E hoje eu falo para vocês que eu fumava para dar testemunho, porque eu até me esqueço que eu fumei um dia. Então, eu não critico ninguém. O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: se o senhor quer mesmo, fala com Deus Senhora, da sua fraqueza. Ó, Confessa a ele que escuta sozinho o senhor é, não pode. tá, eu sei. Faça a sua parte, não Escuta vá para só. o bar Eu estou e afastado deixa da ele igreja. fazer o resto. Eu estou afastado da igreja, eu estou afastado. Estou afastado. Eu Tá leio a não, o Bíblia. senhor está na igreja? Eu estou afastado da igreja. Afastado. Entendeu? Eu quero ficar com o Senhor, mas de vez em quando eu bebo. De vez em quando. Não é todo dia que eu bebo. De vez em quando dá vontade de tomar uma cervejinha, mas eu quero parar com essa Não, o praga. senhor não adora. Entendeu? O senhor adora a Deus. Eu quero praga. Cervejinha, não. Eu quero parar com essa praga. Entendeu? Aí eu quero parar mesmo. Então até falando conversa o irmão, com eu quero Deus parar. sinceramente. Aí que vai eu vim funcionar. domingo aqui, gostei. Estou vindo aqui, estou vendo a senhora falar e falei, que mente, só Jesus. Mente espiritual. A senhora tem a mente de 1 Coríntios capítulo 2. A mente do espírito, não a mente natural. Eu estou aqui, eu estou feliz, que eu até saí na vontade de beber. Em nome de Jesus. Mas eu faço esse desafio. Converse com Deus, seja sincero. Ninguém imagine que pode enganar a Deus. Isso, Nós somos tolos. Se o senhor gosta da sua cervejinha, fala para Deus, Deus, eu gosto da cervejinha, mas eu sei que eu não devo. Se eu estou na sua casa, ou eu estou com o senhor, ou eu estou sem o senhor. Então me ajuda. Pede ajuda. Qual é o problema pedir ajuda? Qual é o problema dizer, Deus, eu não consigo? Sozinho eu não consigo. Aí a vozinha falou, só pode beber socialmente, não sai pra lá, coisa ruim. Isso é coisa do falando, coisa. beber O socialmente. coisa só para isso. São os dardos inflamados do inimigo, é isso, soprando na mente. Gente, vamos terminar aqui, porque já deu a hora. Por isso que eu quero ajuda de vocês. Tá. Quero ajuda de vocês. Eu posso dizer para o senhor que a gente pode orar pelo senhor, mas o senhor é a pessoa que pode se ajudar. O senhor tem que assumir esse compromisso. Eu não quero. Deus, eu não quero. De verdade. Se o senhor disser para Deus de verdade que o senhor não quer, vai ser impossível Deus não fazer essa obra na sua vida, tá? Então, diga para Deus, confesse. Não tem nenhum problema, tá bom? Amém. Obrigado. Gente, semana que vem a gente continua. Se Deus permitir. Perdão. Pode ficar aí. Olha, parece estranho o que a irmã Cláudia falou sobre isso, né? O conselho que ela deu para o irmão e que ela falou que ela fez, eu nem conheci a história de como ela largou o cigarro, mas nesses 30 anos de caminhada com Cristo e 19 anos tratando de novos convertidos ou de pessoas que estavam no mundo e entravam, quando alguém falava para mim que estava fumando, bebendo ou vivendo em alguma situação errada na nossa concepção, eu falava exatamente isso. Inclusive, nós temos uma irmã aqui da nossa igreja que hoje é diaconisa e há 22 anos atrás ela frequentou a classe de batismo e aí ela toda indo, buscando, e quando chegou numa semana do batismo, ela falou, na época foi na minha sala, há 22 anos atrás, onde eu trabalhei lá na igreja, e ela falou, na época, irmão Ney, eu não vou me batizar não. Eu falei, por quê? Porque eu estou fumando. Aí eu falei para ela, você quer largar, você quer parar? Ela falou, eu quero muito, mas eu não consigo. Aí eu falei para ela, toda vez que você pegar um cigarro, você vai pegar o cigarro e falar assim, está aqui o cigarro. Mas eu não aceito mais isso na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus. E você vai se batizar. Falar isso em outra igreja é um escândalo, porque as pessoas gostam, porque eu aprendi com Deus que eu não posso colocar a mão no peito de ninguém e dizer, daqui para cá você não passa. Eu tenho que ser um facilitador do processo.
quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se vocês, porventura, estiver com alguma situação ainda não resolvida na vida de vocês, não pare o processo. Venha para a casa de Deus, busque, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais fé você vai ter de que Deus é poderoso. Aí houve um conselho, houve uma experiência. Quanto tempo faz que a irmã largou o cigarro? 30 anos. Ela simplesmente colocou diante de Deus. Então, se você tem alguma área... Então, deu tempo aí de tratar, né? Graças a Deus. Você ficar ao mesmo tempo que você não fumava, que você fumou sem fumar, o teu pulmão fica limpo. Então, eu fumei 18 anos e já passaram 18. Glória. Então, sobre abundância, vocês estão aprendendo bem, né, sobre isso, mas que nada do que foi dito aqui é por acaso. Pode ser que tenha pessoas aqui, porque a gente que é crente, cristão, que já largou muita coisa, a gente se esquece de quem ainda não conseguiu largar. A gente tem que pensar também naqueles que não conseguiram largar. Então, que Deus te dê a oportunidade de você seguir o exemplo que a irmã Cláudia falou. Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu não quero. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu fiz isso. Eu também, quando me batizei, eu estava viciado no carnaval. Depois do batismo, eu não resisti e fui pular o carnaval. Só que aí já não era mais a mesma coisa. Aí eu orei a Deus. Eu fiquei um ano inteiro orando. Senhor, não aceito mais. Tira o carnaval de dentro de mim. O desejo de estar lá, tira. E quando chegou um ano depois que o carnaval chegou, eu nem percebi que tinha chegado o carnaval, porque já não estava mais dentro de mim. Então, coloque-se de pé agora, em nome de Jesus, para a gente encerrar. Sim. Gente, vou pedir uma gentileza para vocês. O pastor falou crente e cristão. Não se deixem chamar de crente. Crente, até o diabo é. Ele crê. Crente é aquele que crê. Nós não somos crentes, nós somos cristãos. Nós estamos aqui para seguir a Cristo, né? A mente de Cristo é o que a gente quer.